E agora, já no começo do programa, a gente vai direto para Belo Horizonte trazer a repercussão da agressão sofrida pelo atacante Pedro do Flamengo. Ele levou um soco do preparador físico Pablo Fernandes do próprio clube depois da vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro ontem à noite. A repórter Lud Cianci está na porta do hotel em que o Flamengo se hospedou, nesse final de semana, para conversar com a gente e trazer informações. Bom dia, Lud. Oi, Lucas. Bom dia para você, Karim, todo mundo que tá ligado com a gente no EE. Pois é, ontem, apesar da vitória por virada, do Flamengo sobre o Atlético, o clima continuou quente no vestiário. Depois do jogo, o preparador físico teria se queixado do comportamento do Pedro durante o aquecimento. O jogador teria ido para o banco, mesmo que ainda faltasse uma substituição a ser feita. O Pedro teria revidado essa reclamação e aí sim o preparador físico teria agredido o jogador com esse soco no rosto. O que a gente já sabe é que a maior parte da delegação do Flamengo voltou ao Rio de Janeiro durante a madrugada e que alguns jogadores, o Pedro, o Thiago Maia e também o Cebolinha, ficaram aqui em Belo Horizonte para prestarem depoimento. O preparador físico também ficou por aqui, ele está já retornando ao Rio de Janeiro, foi visto no aeroporto de Confins, aqui de Belo Horizonte, voltando ao Rio de Janeiro há cerca de 1 hora. O Pedro se manifestou nas redes sociais, disse que foi injustamente agredido e o Flamengo ainda não se manifestou sobre esse caso. Enquanto isso, a gente continua por aqui esperando qualquer movimentação. Tá certo, Lud, obrigado. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, uma reportagem completa sobre esse assunto e tudo que aconteceu. Vamos voltar agora a falar do caso Pedro. A gente vai acionar agora a nossa repórter Lud Cianci. Ela está em frente ao hotel onde a delegação do Flamengo estava. Lud, bom dia. Ei, Marcelo, bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. Um final de semana bastante movimentado por aqui, Como a gente tinha falado, alguns jogadores ficaram em Belo Horizonte. A maior parte da delegação do Flamengo voltou ao Rio de Janeiro durante a madrugada e alguns jogadores, o Pedro, o Thiago Maia e o Everton Cebolinha, ficaram em Belo Horizonte para prestarem queixa sobre o episódio de agressão do preparador físico Pablo Fernandes ao atacante Pedro. Os jogadores saíram agora há pouco aqui do hotel. Perguntei, eles não falaram nada, mas perguntei rapidamente, estão indo para o aeroporto, confirmaram, estão retornando ao Rio de Janeiro agora. O preparador físico também voltou ao Rio de Janeiro hoje pela manhã, antes dos jogadores. A gente fez algumas imagens, ele foi visto no aeroporto saindo aqui de Belo Horizonte e desembarcou no Rio de Janeiro também agora há pouco. O Pedro se manifestou nas redes sociais, disse que foi injustamente agredido e por enquanto o Flamengo não se posicionou sobre esse caso. Marcelo. E antes da gente encerrar, tem uma informação aqui, o técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, se pronunciou sobre a agressão do preparador físico Pablo Fernandes ao atacante Pedro após a vitória contra o Atlético Mineiro ontem em Belo Horizonte. Sampaoli escreveu que não acredita na violência como solução, que isso não leva a lugar nenhum. Disse que o que aconteceu ontem ofuscou a vitória e o deixou muito triste. Sampaoli também falou que todos têm o direito de cometer erros e que não tem dormido pensando em como ajudar o atacante Pedro e o preparador físico Pablo Fernandes. Importante a gente destacar que o Sampaoli se manifestou, que o Pedro se manifestou na noite de ontem, como a gente mostrou mais cedo aqui no Esporte Espetacular, mas que o Flamengo não falou nada sobre o episódio até esse momento. Outras informações durante a programação, logo mais. Saindo, e agora vem o preparador físico, o Pablo. E o Pablo, nesse momento, saindo aqui e entrando na delegacia, o preparador físico para poder ir nesse momento. Junto de um advogado, entrando agora aqui na delegacia, o Pedro. saindo aí o preparador físico do Flamengo, ó, dirigindo. Vai seguindo a minha viatura, ok? Na minha viatura, pode ficar tranquilo. Deixa eu parar o seu minuto.
bola. Nesse momento. Nesse momento. Saindo daqui, ó, essa bola. Tá aqui dentro, tem algum jogador dele. Você acompanhou toda a cobertura aqui.